Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Fonte São Paulo, meu nome é Murilo, sou presbítero aqui da igreja e é um prazer ter você aqui online com a gente. Se você nos visita, mande uma mensagem, diga de onde você vem. A gente está muito feliz em receber você no dia de hoje. Se você já é de casa, a gente não vê a hora de encontrar vocês pessoalmente, mas por enquanto a gente continua nesse formato online. E eu espero que o dia de hoje a gente possa sair daqui com a mente transformada e consciente daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Se você faz parte da nossa igreja, ao longo desse semestre nós temos dado sobre a oração. Tanto nas pregações sobre o Pai Nosso, quanto nos nossos grupos pequenos, nós temos falado sobre oração. E oração é um aspecto fundamental da vida cristã. Oração é um ponto importante, é o momento que a gente se conecta com Deus. A gente coloca o nosso coração e a gente ouve exatamente aquilo que Ele tem para nossas vidas. Martin Lloyd-Jones sabia disso e ele escreve a seguinte frase para a gente, que é fora de qualquer dúvida que a oração é a mais sublime atividade da alma humana. O homem atinge o ponto culminante de sua experiência quando de joelhos acha-se face a face com Deus. Na oração, a gente assume que Ele é nosso Pai, que nós somos filhos, que Ele é nosso Senhor e nós somos servos. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de homens e mulheres que oraram a Deus? Daniel, Esther, tantos homens e mulheres que se colocaram diante dele, reconhecendo que ele é grande e que ele poderia prover as suas necessidades. E através da oração, eles foram usados, capacitados pelo Senhor e ajudaram a encarar momentos difíceis como esse que nós estamos vivenciando agora. Durante esses últimos domingos, temos falado sobre a oração do Pai Nosso. E é muito legal como Deus não somente diz que é importante a gente orar e fala conosco através da oração, mas Ele enviou Jesus para nos ensinar sobre oração. Jesus sabia que seus discípulos não sabiam como orar e por isso Ele dá para a gente um modelo, um manual de como a gente pode fazer oração. Porque Ele se preocupa não somente com a nossa oração em si, mas Ele quer que a nossa oração tenha resultado e por isso Ele nos ensina a orar. E é muito maravilhoso saber disso. É muito incrível saber que nosso Cristo, nosso Salvador, Ele nos dá uma ferramenta, um modelo de como orar. Por isso, lá em Mateus 6,9, Ele diz o seguinte, portanto, vocês orem assim. Jesus não somente orou e nos ensinou, através do seu exemplo, como orar, mas Ele nos deu uma mensagem. Ele nos deu palavras ou uma forma de poder orar. Ele nos ofereceu um modelo. Não ofereceu algo para a gente copiar e repetir ao longo dos nossos dias, mas nos oferece um modelo. Uma forma de poder usar todos os dias da nossa vida. De novo, Martin Lloyd-Jones, no seu livro sobre o Sermão do Monte, diz o seguinte, nessa oração, encontramos uma perfeita sinopse, um perfeito resumo das instruções do nosso Senhor sobre como se deve orar e sobre o que se deve orar. Ao longo de Mateus, Jesus ensina para a gente a nossa postura de como a gente não deve orar e como a gente deve orar. E nos oferece, através do Pai Nosso, uma oração, modelo, para que a gente tenha sucesso na nossa oração e na nossa vida com Ele. Então, ao longo desses dias, desses domingos após domingos, nós temos estudado sobre a oração do Pai Nosso. Vimos, em primeiro lugar, ou dividimos essa oração em duas partes. A primeira, as últimas 4 pregações, temos declarações de quem Deus é. A oração é olhar para Deus, olhar para quem Ele é acima de tudo. Reconhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso. Então, ao longo dos últimos 4 domingos, fomos vendo cada aspecto, cada versículo dessa oração. Vimos primeiro que a oração é como adoração. Pai nosso que está no céu. Como começa a oração nos direcionando para Deus, o Deus que é o nosso Pai.
O Deus que é o nosso Pai celeste, que está no céu. E o Pai que não é somente meu, mas é o Pai nosso. O Pai nosso, da nossa comunidade, da nossa igreja. Nós servimos um Deus que é Pai de todos, daqueles que confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então começamos adorando esse Deus, reconhecendo quem Ele é. Depois nós agradecemos, nós louvamos a Deus por Ele ser santo. Santificado seja o teu nome, Mateus 6,9 diz. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é diferente, Ele não tem pecado, Ele não mente. Ao contrário do mundo, das incertezas do mundo, Ele continua o mesmo. Ele é santo. Santificado seja o teu nome. Na terceira oração vimos, venha o teu reino. Clamamos para que o reino de Deus seja feito aqui na terra como é nos céus. E também oramos para que a gente possa, através dos nossos atos e atitudes e ações, implantar o reino de Deus aqui na terra. Um dia ele será totalmente completo, um dia esse reino será totalmente estabelecido, mas enquanto a gente aguarda, cabe a gente orar e agir para que Deus venha, Deus faça o seu reino através de nós e através da vontade dele para nossas vidas. E por fim, oramos, seja feita a tua vontade. Nos submetemos a Deus, colocamos Deus, nós temos nossos pedidos, nós temos nossas aflições, mas seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Se você perdeu alguma dessas pregações, você pode acessar nosso Spotify, nosso YouTube. Tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração através delas. E hoje inauguramos uma nova fase, um novo momento. A parte 2 da nossa oração, que são petições comunitárias. Orações que são feitas pelos servos, pelos filhos. Feitas para Deus. E não somente pelo que a gente pede, as nossas necessidades, mas necessidades do nosso povo, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa família. E daqueles que não conhecem a Cristo também. Então, durante as próximas semanas, entraremos nessa nova fase e veremos algumas outras orações, algumas outras petições que nós fazemos ou podemos fazer para Deus. Então, hoje inauguramos essa nova parte, fazendo uma oração como petição, uma oração como pedido, uma oração como abrir nosso coração e reconhecer que só Deus pode suprir nossas necessidades. O versículo é um só da mensagem de hoje. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Dar-nos o pão nosso de cada dia. Um verso tão curto, um verso tão simples, mas contém verdades tão maravilhosas. Como é bom saber que a palavra de Deus, ela contém verdades. Como é bom saber que a palavra de Deus, ela é complexa e simples ao mesmo tempo. E cada vez que a gente lê, a gente encontra e aprende verdades novas. E hoje meu objetivo, através dessa mensagem, é que a gente possa refletir nela. E que a gente possa, através dessa reflexão, colocar a partir de hoje, a partir de amanhã, a nossa prática de oração. Esse modelo, essa oração. Veremos 4 partes nessa oração. 4 partes desse versículo. E a primeira começa com o dar. Dar-nos o pão nosso de cada dia. Nós somos seres que sempre precisam de alguma coisa. Nós somos seres sempre carentes por alguma coisa. Nós somos seres que sempre precisam de alguma coisa, que queremos alguma coisa nova. E a gente tenta buscar isso de alguma forma, buscar isso nos nossos recursos, em aparelhos tecnológicos, no banco, nosso trabalho, nossos pais, nossos amigos. Mas aqui a oração, ela nos ensina a orar para Deus, a orar e a olhar para Deus. Não para quem está do nosso lado, ou para o que o mundo inventou, mas para Deus. Para aquele que é grandioso, para aquele que é majestoso, e aquele que pode nos suprir. Então a primeira pergunta que esse versículo começa a responder é: a quem pedir? A quem pedir aquilo que nós precisamos? E a resposta é Deus. Resposta é o nosso Senhor. E Paulo sabia disso. Lá em Filipenses 4,19 ele declara: o meu Deus suprirá
todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo sabia que era o Deus dele, o meu Deus, o nosso Deus, que supriria e suprirá as nossas necessidades. Então hoje o meu convite para vocês e para mim também é olhar para Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que a gente serve, que a gente vem aqui domingo após domingo, que a gente canta, que a gente louva, que a gente ora? Quem é esse Deus? E das mais diversos atributos que ele tem, que ele apresenta, eu destaquei 3 aqui com a gente. Ele é poderoso, ele é soberano e ele é Pai. As 3 qualidades juntas, ela faz a gente confiar e depender dele. Primeiramente, ele é um Deus poderoso. O que isso quer dizer? Ele é um Deus poderoso, que ele pode nos ajudar. Diferentemente das pessoas, das instituições, que são desprovidas 100% das suas qualidades. Diferente das pessoas que querem nos ajudar, mas não conseguem por incapacidade muitas vezes, por serem somente pessoas e humanos. Deus pode nos ajudar. Ele é poderoso. Em Crônicas a gente lê, na Bíblia inteira a gente lê, mas Crônicas a gente lê: Teus, ó Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Quantas qualidades, quantos adjetivos, quantos substantivos aqui para exemplificar, para evidenciar como Deus é grande, como Ele é poderoso. E a gente sabe disso. Ao longo da história, esse Deus, Ele criou o mundo em 6 dias. Ele usou pessoas comuns. Ele abriu o mar. Ele fez milagres. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. É um Deus que não há impossíveis. Impossível. É um Deus grandioso. A Ele pertence toda a honra, toda a riqueza, o ouro e a prata. O Deus que a gente serve é um Deus poderoso. Mas Ele não é somente um Deus poderoso, Ele é um Deus soberano. Não adiantaria nada Deus ser poderoso se Ele não soubesse o que a gente precisava, do que a gente precisa. Ele tem todo o poder e Ele sabe o que a gente precisa. Diferente da gente, que muitas vezes não sabe o que a gente precisa, ou a gente acha algumas coisas, na verdade a gente não precisa. Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Então o fato dele ser soberano evidencia isso. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que precisamos. Não somente ele tem poder, mas ele tem conhecimento. Ele sabe o que a gente precisa. Mateus 6,8 diz, próprio Cristo falando: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Deus conhece nosso coração, a nossa mente. Ele criou a gente. Ele desenhou a nossa história. Ele sabe o que a gente precisa antes da gente orar. Ele conhece, está no fundo do nosso coração. Mesmo quando a gente não consegue orar, mesmo quando a oração é difícil demais de ser feita, Ele conhece, Ele sabe o que a gente precisa. E por fim, nada adiantaria o fato de Ele ser poderoso e soberano, se Ele não fosse Pai. Deus é o meu Pai, Deus é o nosso Pai. Não somente Ele pode nos ajudar, como Ele sabe o que a gente precisa, e Ele quer nos ajudar. Ele pode, Ele sabe e Ele quer. Continuando, Mateus 7 diz o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem das coisas boas dos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é nosso Pai. Ele quer nos dar. Ele se preocupa com a gente. Se o nosso pai, a nossa mãe, nos dá coisas boas, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. E não somente Ele quer nos ajudar, Ele quer um relacionamento com a gente. Por isso que mesmo sabendo o que a gente precisa, Ele nos dá oração. Porque oração é uma forma de comunicar com Ele.
Assim como o pai senta ao lado do seu filho e ouve suas histórias, algumas até repetitivas, algumas até que ele já sabe, mas ele não interrompe o filho. Ele para atentamente para ouvir o filho. E esse Deus, que é o nosso Pai, não somente quer nos ajudar, mas Ele quer, através dessa oração, através da nossa oração, se comunicar com a gente. Ele se preocupa com a gente, como o pai se preocupa com o filho. Então, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus poderoso, é um Deus soberano e é um Deus Pai. E como que a gente pode sintetizar todos esses três elementos? Olhando para a cruz. Olhando lá para o Calvário. Porque lá no Calvário, Deus deu o seu Filho. Romanos 8:32 diz o seguinte: aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as outras coisas. Deus deu o seu próprio Filho para nós. Na cruz, a gente vê que Ele é poderoso, soberano e é Pai. Ele entregou o que era mais valioso para Ele. Ele também não nos dará todas as outras coisas. Que a gente possa se apegar nessa verdade, que a gente possa confiar nele. Mesmo que os quadros sejam difíceis, mesmo que a situação econômica seja difícil, o nosso Deus não muda. As notícias, o mundo pode mudar, mas nosso Deus não muda. Ele é imutável. Ele é poderoso, soberano e Pai. Continuando a nossa oração, com a segunda pergunta. O que pedir para esse Deus? Esse Deus que é poderoso, soberano e Pai, o que a gente pode pedir para Ele? Dar-nos o pão nosso de cada dia. Dar-nos o pão. Aqui, Jesus não falou darmos o cordeiro, darmos a picanha, darmos o pão com Nutella, o pão com mortadela, para você que é paulistano. Dar-nos o pão. O pão. O elemento básico, o elemento mais natural, o elemento de fato mais simples. E o que quer dizer esse pão? Martinho Lutero diz o seguinte: esse pão é tudo o que é necessário para a preservação da vida, ou seja, tudo o que se refere ao sustento e necessidades do ser humano. Comida, abrigo, proteção, conforto. Nós pedimos o pão a Deus. Nós pedimos aquilo que é mais necessário. Essa oração, ela direciona nosso olhar para aquilo que realmente importa. O pão. As coisas básicas da vida. E o salmista tinha essa certeza. Mas antes disso, nós também podemos ter essa certeza. Lá em Mateus 6:26, que diz que observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Se Deus provê para os pássaros, provê para os animais, provê para as andorinhas, provê para as plantas, quanto mais para a gente que é filho dele. Ele vai suprir, ele garantiu que ele vai suprir para a gente o pão de cada dia, que nada vai nos faltar. E o salmista sabia disso, ele ora, Salmos 23:1, tão conhecido: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista tinha certeza de que Deus ia prover, de que Deus ia cuidar. E como ele fez isso ao longo da história da Bíblia? Ele tirou moedas da boca de um peixe. Ele transformou 5 pães e 2 peixinhos em comida para uma multidão e ainda sobrou. Ele proveu para o povo no deserto. Esse Deus provê e faz com que nada nos falte. Devemos pedir a Ele o pão, porque Ele nos garante o pão. Ele nos garante a segurança, o alimento, o abrigo, o conforto e a paz. Aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Mas será que Deus não pode fazer muito mais do que isso? Será que Deus não pode prover para a gente muito mais do que o pão? Sim, Ele pode. Paulo diz o seguinte lá em Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós.
Deus pode fazer muito mais. Deus pode nos dar muito mais do que somente um pão ou somente uma casa. Ele pode abençoar a gente com carro, com provisão, com cuidado, com amigos. Ele pode nos dar muito mais, porque Ele é gracioso, porque Ele é poderoso. Porque Ele é grande e soberano. Ele nos garante o pão, mas pode dar muito mais para a gente. Ele pode prover muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas a minha pergunta para vocês hoje, será que a gente precisa dessas outras coisas que ocupam o nosso pensamento? Quando eu converso com pessoas, muitas vezes, e até mesmo eu, digo o seguinte: eu preciso de um celular novo, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um sapato novo. A gente incorporou ao nosso vocabulário a palavra precisar. Será que a gente precisa daquilo que o mundo está correndo atrás? Ter o melhor iPhone, ter o melhor computador, o melhor carro. Deus pode nos dar isso, mas será que a gente precisa correr atrás disso? Será que a gente precisa fazer nossa vida, essa corrida, essa oração diária? Será que a gente precisa pedir todos os dias essas coisas para Deus? Ele pode nos dar, Ele pode nos abençoar como Ele tem feito. Mas será que a gente precisa? Meu convite não é para você parar de orar sobre essas coisas, mas para olhar para o seu coração, para olhar para a sua oração. Mateus diz o seguinte, Mateus 6,19: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que você corre atrás, aquilo que você pede, aquilo que você diz preciso, ali está o seu coração. E infelizmente nós deixamos a mentalidade do mundo de consumismo, de ter coisas melhores, tomar nosso coração. Nós tiramos o foco daquilo que realmente importa. Nós pedimos e clamamos, sendo que nós já temos o pão de cada dia. Olha o seu coração. Olha a sua oração. O que você pediu nessa semana para Deus? Paulo entendia isso. Paulo sabia estar satisfeito quando ele tinha provisão, quando ele tinha abundância e quando faltava. Paulo sabia que Deus abençoava e que ele podia desenvolver a sua vida quando ele tinha e quando ele não tinha. Quando ele estava em paz, quando estava atribulado, em meio a perseguições, em meio a paz. Filipenses 4,11, Paulo, o grande apóstolo Paulo, diz o seguinte: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo pouco, ou passando necessidade. Paulo sabia conviver e sabia viver, se ele tinha muito, se ele tinha pouco. Se o pão estava recheado ou não estava recheado. Se ele tinha um iPhone da época, se não tinha um iPhone da época. Se ele tinha o tênis de marca ou não tinha o tênis de marca. Ele aprendeu, e aqui é um desafio, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado que não é fácil, mas que assim como Paulo aprendeu, a gente pode aprender a viver contente em toda e qualquer situação, com muito e com pouco. E qual que é o segredo que Paulo tinha? Qual que era o segredo dele? Como que ele aprendeu isso? Porque ele sabia quem era o pão da vida. Ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era o pão. O pão que Jesus disse lá em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Paulo conhecia quem era o Senhor dele. Paulo conhecia quem era o Salvador dele. E nada mais importava. Nada mais faria sentido, ou fazia sentido, porque ele tinha um relacionamento com Jesus Cristo. Ele sabia onde era o bem, ou quem era o bem mais precioso dele. E por isso que ele descansava. Por isso que ele confiava. Porque ele tinha o pão da vida. E quando a gente experimenta o pão da vida, nada mais importa.
as coisas são passageiras. Não importa um bom carro, uma boa roupa, porque a gente tem o que mais importa, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. O pão que nos oferece vida. Em terceiro lugar, a nossa oração é para quem pedir. Nós pedimos para Deus, nós pedimos o pão, mas para quem que a gente pede? Para quais pessoas? E o versículo diz o seguinte: dar-nos o pão nosso de cada dia. Mais uma vez Jesus coloca aqui o nosso, como colocou o nós, nosso Pai, dar-nos. Essa oração é uma oração comunitária. É orar pelo nosso pão de cada dia, mas orar pelo pão de cada dia do nosso amigo, do nosso próximo. E hoje o mundo está em necessidade. Essa pandemia mexeu com todo mundo. Seja por questão financeira, emocional, pessoas doentes. O quanto você tem orado pelas pessoas ao seu redor. Orado pelos seus amigos, familiares, pelos membros da igreja. Tem um amigo missionário que disse o seguinte uma vez para mim: a mensagem ou a fala que me deixa mais feliz de alguém é quando alguém vira para mim e diz: estou orando por você. Mais do que uma oferta, mais do que um dinheiro, é quando alguém diz: estou orando por você. O quanto nós temos orado pelo pão de cada dia do nosso próximo, das pessoas ao nosso redor. Orar por provisão, por sustento, por abrigo. Essa semana a gente parou no grupo de jovens um pouco, que nós estávamos estudando, para nos dividirmos em grupos online e orarmos um pelo outro, ouvir a dor do outro, se importar com a dor do outro e orarmos um pelo outro. E que momento maravilhoso foi parar um tempo para orar, para abrir o coração, para se importar com a dor do próximo. O quanto você tem orado pelas pessoas, o quanto eu tenho orado pelas pessoas, o quanto o nosso coração egoísta nos faz falar: meu Pai, minha necessidade, o meu pão. Essa oração é uma oração comunitária. Orar pela provisão do próximo. E se importar com a dor do próximo. Orar naquele momento, alguém compartilhar alguma coisa, para aquele momento, ora, manda um áudio, liga para a pessoa. Não diz somente eu vou orar por você, mas para ali e ora pelaquela pessoa. Como é encorajador ter um momento de oração, mesmo que à distância, nesses momentos difíceis. O quanto você tem orado pelo próximo. Mas não somente orar, a gente gosta que as nossas orações sejam respondidas, não é mesmo? A gente gosta que Deus responda aquilo que a gente pede. E por que a gente não faz o mesmo com as pessoas? Por que a gente não pode ser a resposta de oração das pessoas? Pessoas estão orando por comida, por provisão, por abrigo, por companhia. Por que a gente não pode, a gente mesmo, ser essa resposta de oração? A gente mandar alguma coisa, mandar alguma comida, ou mesmo ligar para a pessoa, se preocupar com ela, mandar uma mensagem, suprir. A nossa igreja é a prova disso. A gente, nessa pandemia, tornou uma igreja ainda mais intensa, mais próxima. Pessoas compartilhando suas necessidades com o outro e suprindo, entregando o mercado, mandando mensagem, mandando iFood, mandando oração. Hoje, um do pessoal que trabalha aqui não pôde vir e logo, prontamente, pessoas disponibilizaram para vir aqui e ajudar. A gente pode ser a oração do outro, do nosso próximo. E como é maravilhoso nesse processo ser usado. O meu convite hoje é, se você já ora pelas pessoas, que a gente possa colocar essa oração em prática. Que a gente mesmo possa se disponibilizar para servir pessoas. É difícil, é custoso, dói o nosso bolso, mas é prazeroso. Muito mais é dar do que receber. Como é maravilhoso saber que a gente foi instrumento de alguma forma para ajudar alguém em necessidade. Não somente financeira, não somente de alimento, mas de abrigo, de conforto, de amizade e de companhia. Nesse mundo em caos, nesse ano difícil,
a igreja deve se levantar para servir nosso próximo, para amar os que sofrem, para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. Tiago 5,16 diz o seguinte: confessais as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. A nossa oração é poderosa. Orais uns pelos outros. Não é papel do pastor somente missionário, mas orar uns pelos outros. Orar pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Gálatas 6,10. Enquanto temos oportunidade, enquanto temos recurso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O quanto você tem se preocupado com o membro da sua igreja, com o seu amigo. É difícil, porque a gente também sofre, a gente também chora. Mas juntos, fica mais fácil. Essa caminhada é coletiva. O Pai que é nosso, quer dizer que nós temos irmãos que caminham com a gente, que estão do nosso lado. Enquanto a gente ajuda, a gente também é ajudado. Isaías fala, um versículo que eu ouvi desde a minha infância. Um ao outro ajudou, e a seu irmão disse, esforça-te. Se é só uma palavra, é só um incentivo. Um ao outro. Essa caminhada é junta, essa caminhada é coletiva. Nos momentos mais difíceis, mais complicados, nós temos um ao outro. Nós temos pessoas que se importam com a gente. E como fazer? Como fazer isso, sabendo que nós estamos atolados por preocupações, por ansiedades? Nosso trabalho é cada vez mais puxado e desgastante. Como fazer para a gente conseguir olhar para o próximo, além de nós? A resposta está novamente na cruz, novamente no Calvário. Quando Jesus, ali, sedento, com fome, dolorido, mesmo assim, ele para e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus não orou por ele. Ele orou por aqueles que faziam mal para ele. Novamente, Jesus é nosso modelo, o nosso exemplo. É difícil, é dolorido, mas Cristo nos ensina a orar e olhar para o nosso próximo, mesmo no momento de sofrimento. Que a gente possa, nessa semana, mesmo nas nossas dificuldades, orar e se importar com o próximo. Assim como Cristo fez na cruz, de olhar, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não eram amigos de Jesus que faziam aquilo. Não eram discípulos de Jesus. Eram aqueles que queriam mal. E mesmo assim, ele se importou. Ele olhou para aquilo que o outro precisava, a despeito do que ele de fato precisava. Por fim, o quarto ponto, quarta palavra, quarta expressão, dar-nos o pão nosso de cada dia. E a quarta perguntinha que a gente responde através dessa palavra é quando pedir. E a resposta, o versículo nos dá, a cada dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos, a cada dia, em cada momento, ao acordar, ao levantar, colocar nosso coração diante de Deus, falar, Deus, provê o pão para o meu dia hoje, me capacita no meu trabalho, nas minhas atividades, nos meus relacionamentos. É a cada dia de joelho, entregar o seu dia ao Senhor. É tornar essa oração constante em nossas vidas. Não somente orar quando o pão está faltando, mas todos os dias. Porque é Ele que provê o pão. Ele que nos dá o trabalho, o sustento, a provisão, os clientes. Então, uma oração que a gente faz todos os dias, a cada dia. E essa oração nos ensina a olhar para o dia de hoje. A pandemia nos mostrou que nós não temos controle sobre nada. Daqui 2 semanas passa, daqui 6 meses passa. Será que eu vou estar no meu trabalho amanhã? Será que o cenário vai melhorar?
Nós não temos certeza sobre nada. A gente só achava que tinha certeza sobre as coisas. E essa oração nos direciona a viver um dia de cada vez. A não nos preocuparmos com o amanhã, com o que vai acontecer depois, no próximo mês, pós-pandemia. É se preocupar um dia de cada vez. Novamente, Jesus diz o seguinte: não se preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Descanse, confie. Faça essa oração todos os dias. Não somente como um ritual, não somente como algo na sua rotina, mas entregando cada dia ao Senhor. E como é difícil orar isso. Como é difícil confiar nisso. Se você é autônomo, se você não é autônomo, no seu trabalho. Mas Deus nos ensina a gente poder confiar e nos apegar nele, porque Deus não vai nos deixar faltar o pão de cada dia. Basta cada dia o seu mal. Descanse, confie. Entregue sua preocupação do seu coração. E viva a cada dia. Salmos diz: Deus, ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. Me ajude a ser sábio nesse mundo de trevas, nesse mundo tão confuso e tão cheio de incertezas, que eu possa confiar cada dia. Não me importar com a sexta-feira, com o mês que vem, mas viver cada dia confiando nele. E olhar para esse versículo, para essa parte do versículo e para essa verdade, eu me lembro de Êxodo, com o povo no deserto. O povo tinha acabado de sair do deserto, o povo tinha acabado de ser liberto, sair do Egito. E lá no deserto, Deus provê e Deus cuida. E Deus manda para eles o maná. E o que era esse maná? Vamos lá ler juntos em Êxodo 16, 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-as, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhes, pois, Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Deus ali no deserto, ele supriu para o povo. Ele enviou o maná para o povo, a provisão. Essa coisa, esse pão miúdo, pequeno, mas que provia o povo. E por que Moisés dizia não deixe para amanhã? Porque esse pão, no dia seguinte, estava estragado. Esse pão, no dia seguinte, não fazia sentido. Não supriria o que o povo precisava. Pelo contrário, podia até causar algumas doenças. Mas será que Deus não era capaz de fazer um pão que durasse mais tempo? Nossos pães de hoje em dia duram um mês, semanas. Deus não seria capaz de fazer um pão que suprisse tudo ali para o povo? Ou que eles comessem uma vez e nunca mais tivessem fome? Sim, Jesus poderia prover um pão que durasse mais tempo. Mas ele queria ensinar para aquele povo uma verdade. De viver a cada dia. De contar e de orar cada dia pela provisão de Deus. O maná nos ensina a vivermos cada dia o seu mal. A confiarmos que todos os dias Deus vai nos suprir. A não andar ansioso por coisa alguma, mas confiar que o Deus que supre, o Deus que cuida dos animais da natureza, Ele cuida ainda mais de nós, seus filhos. Isso quer dizer que nós não vamos nos planejar, fazer previdência, estudar? Não está dizendo nada disso. Nós temos que ser melhores e excelentes a cada dia. Buscarmos aperfeiçoar, estudar, ir além, ir atrás. Mas diz, enquanto a gente faz essas coisas, enquanto a gente estuda, se prepara, se especializa, a gente confia que Deus provê as nossas necessidades. A gente vive a cada dia. É difícil. Para mim, acho que a parte mais difícil da oração é essa. Mas assim como Paulo, eu quero aprender o segredo de me contentar com o que eu tenho e descansar em Deus. Concluindo, haverá um dia que esta oração será completamente respondida.
haverá um dia que não haverá mais fome nem sede. Haverá um dia que nós não nos sentiremos mais sós, que nós não sofreremos mais com a morte de pessoas queridas. Haverá um dia que nós não teremos mais falta de nada. Apocalipse diz, em 7,16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro, Jesus Cristo, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É esse Deus que a gente serve, e que um dia Ele vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. Na eternidade, nós não teremos mais falta de nada. É por meio dessa esperança que a gente vive, de que lá no céu, Ele limpará a nossa lágrima. Não terá tristeza, nem dor, nem fome. Mas o que fazer enquanto esse dia não chega? O que fazer enquanto aguardamos esse tão esperado dia? Que, se Deus quiser, está para chegar. Se Deus quiser, é breve. Nós vivemos com foco em Deus e no seu propósito para nossas vidas. Mateus 6,33 diz o seguinte: busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Concentre, busque Deus e a sua justiça, a sua vontade, o seu propósito, e as demais coisas serão acrescentadas. A roupa, o alimento, o teto, o conforto, o consolo. Que a gente possa buscar Deus e confiar na sua vontade e servi-lo em todos os momentos. Isso não quer dizer que a gente vai abandonar nosso trabalho, abandonar nossa família, não. Mas enquanto a gente trabalha, enquanto a gente está com nossos amigos, a gente implanta o reino de Deus, a gente serve a Deus, a gente busca a vontade de Deus. Porque isso não vai passar, porque isso é eterno, porque isso não estraga, porque isso não tem data de validade. Que a gente possa focar no dia de hoje, no reino de Deus e sua justiça, em servi-lo, porque nada mais importa. Que a gente possa levar para esse mundo o pão que é Cristo, o nosso Salvador. Que a gente possa alcançar esse mundo em trevas com a luz de Jesus, orando e agindo. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.